Petrobras apresenta... E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vai, meu amigo Igor Marques? Olá, GG. Temos uma participante especialíssima hoje. Você quer fazer as honras da casa, por favor? Hoje temos mais uma pessoa aqui na nossa mesa, né? Não estamos sozinhos. Hoje a gente vai passar vergonha pros outros também. Geralmente a gente só passa vergonha sozinho, mas hoje a gente tem uma visita ilustre que é Franciele de Souza, que participou da nossa chamada de correspondentes no Embrasado e tem um currículo muito mais extenso aí, muito mais coisa, fazendo muito mais coisa, mas eu vou deixar ela mesma falar. Franciele, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Franciele, sou do interior de Minas Gerais, sou de Ouro Preto, mas moro em BH há um tempinho já. Sou jornalista e sou mestranda em comunicação hoje. E sou correspondente do Embrasado. Olha só. Ela colocou no mesmo patamar, ó. Sim. Que massa. Franciele, você escreveu uma matéria sensacional pra gente sobre a cena soul de Belo Horizonte, que tem uma cultura black lá dos anos 70, 80. Tu quer dar uma geralzona pra gente e a gente vai falando sobre isso? Como é? Pode ser. Bom, a matéria, como o Igor disse, é sobre a cena soul de Belo Horizonte, que é bastante efervescente aqui em BH. E é um apanhado histórico, assim, desde os bailes, como começaram os bailes, dos anos 1970, até hoje, que ainda tem um movimento hoje mais nas ruas do que nas casas de bailes, né? E ainda tem esse movimento aqui em BH e é bastante forte na cidade. Então, a matéria conta um pouco essa história. Esse texto, ele é muito a cara das coisas que a gente discute no Embrasado, no sentido de descentralizar um pouco as histórias. Porque quando a gente pensa na soul music no Brasil, o que a gente fala? Black Hill. E o próprio nome Black Hill já, né, coloca como se o soul music fosse só carioca, só tivesse existido lá. E o que é muito legal nesse texto de Franciele é que vai mostrando a cena em BH, e aí a gente começa a pensar, pô, isso existia em outros lugares também, e foi praticamente ao mesmo tempo, né? Só que o Rio tinha as gravadoras lá, tem, né, todo... enfim, a gente sabe, né, o que é o Rio de Janeiro, o que é São Paulo no Brasil, a hegemonia que é. E tem um filme, vocês conhecem aquele filme Branco Sai, Preto Fica? Sim. Lá de Arley Queiroz. Netflix, né? Tem na Netflix. Eu acho que tá lá. E aí mostra também os bailes soul em Brasília, né? Tipo, era um movimento que tava ocorrendo em todo o Brasil. O texto de Franciele fala um pouco sobre isso, né? E que eu acho interessante é pensar que esse movimento, por exemplo, daqui de Minas Gerais, é contemporâneo do Rio, né? Não é algo que começou lá e chegou aqui muito tempo depois. Não, chegou inclusive da mesma forma, pelas rádios, né? Então, acho que isso mostra alguma coisa dessa história esquecida e apagada de outros lugares que a gente conhece tão pouco, né? Sim. Você começou falando que era de Ouro Preto, né? Tu nasceu, foi criada lá? Exato. Eu nasci em Mariana, que é pertinho de Ouro Preto, né? Mas só nasci mesmo. Moro em Ouro Preto desde criancinha. E me mudei para Belo Horizonte para poder fazer o mestrado na UFMG. E então, de onde vem essa tua... Eu não sei se familiaridade, mas como tu conheceu... Né? Como vem esse contato com os bailes blacks de BH? Então, eu já conhecia quando eu vim uma vez visitando BH, visitando uma amiga, e a gente estava passeando pelo centro um fim de semana, e aí eu cheguei a ver uma vez, mas foi assim, um encontro bem casual. Naquele momento eu não conhecia muito também não, até porque a gente conhece pouco, assim, dentro de BH e fora de BH, assim, acho que em Minas Gerais ainda se conhece pouco essa cena tão forte do soul, por exemplo. E aí quando eu vim pra cá pra estudar na UFMG, fazer meu mestrado, eu pesquiso música popular brasileira e temporalidades, né? Então já me interessa perceber essas cenas musicais de modo geral, assim, e sobretudo essas histórias esquecidas, que é o que eu pesquiso
pesquiso hoje. Eu pesquiso mulheres negras na música brasileira, né? Então, esse olhar para movimentos negros e para movimentos musicais da cultura negra me interessam de modo geral. E aí foi aqui já que eu já me interessei mais pela cena do soul, e não só assim, BH tem uma cena forte do funk, tem uma cena forte do samba e tem uma cena forte do rap, assim. Então, de modo geral, BH tem mostrado cenas musicais ligadas à cultura negra de modo muito proeminente. Muito bom. E é histórico, né? BH tem toda, sei lá, se você pensar na tradição dos viçungos, que eram aqueles cantos de trabalho, que até a Clementina de Jesus gravou com Geraldo Filme e tal. É bem uma tradição negra muito forte em BH, né? Exato. O que eu acho legal é também olhar como essas cenas dos bailes blacks foram, primeiro, reprimidas pelo o regime da ditadura militar, né? E também como sofreu críticas tanto da esquerda quanto da direita. E isso, o soul como um todo, né? Porque era visto como... Pela direita diziam que estava importando o racismo dos Estados Unidos, né? Quebrando... Mas aqui no Brasil todo mundo é igual, né? Todo mundo é misturado. Aquele mito da democracia racial. E o Brasil estaria importando o racismo dos Estados Unidos. Como se aqui não tivesse racismo, né? E a esquerda via como uma coisa alienada se você absorver as coisas, né, dos Estados Unidos, uma cultura externa. Só que faz muito mais sentido para uma população negra se identificar, sei lá, com o soul de James Brown do que da bossa nova, né? Que não tinha uma comunidade negra, assim. Lógico que você tinha artistas negros dentro da bossa nova, mas eles eram marginalizados, né? Então eu acho isso muito louco, assim. Como as culturas negras, elas fazem um giro mesmo, assim, planetário para beber de diferentes influências, né? Da diáspora mesmo. É muito mais provável um cara de Paraisópolis, na favela de São Paulo, se identificar com o rap americano do que com a música que o cara do bairro do lado, do Morumbi, tá ouvindo, né? Eu acho que tem uma coisa importante a se pensar, assim, é que se aplica não só à música brasileira, mas em diversos fenômenos culturais, que a temporalidade negra é uma temporalidade espiralada, né? Ela não é linear, então é difícil conseguir ver essas, por exemplo, ver a música negra na linha evolutiva da música popular brasileira, né? Que é uma das tradições mais fortes que a gente entende ainda hoje como algo que explica o desenvolvimento da canção nacional, por exemplo, né? Se você pensar a partir de uma perspectiva negra, isso é muito mais emaranhado, né? Então fica muito mais difícil ver essas linhas lineares. Então, por isso que eu acho que essa associação com movimentos de outros países que vão ser apropriados aqui no Brasil de uma forma muito local, né, muito localizada, é importante considerar isso, né, que isso vem é próprio da temporalidade negra, é próprio da cultura negra que seja assim. Bom, achei uma resposta completíssima, até fiquei aqui viajando. Tô constrangido também, né, perante a minha ignorância quanto ao tema. Mas... Parece. Mas o que eu queria comentar, Franciele, que eu achei muito interessante também, é que a sua matéria ela não fala só sobre música, né? Você trata de estilo, você trata também de dança, mas eu queria começar pela música, porque, enfim, é uma coisa que interessa muito ao Embrasado, particularmente. Eu não sei se vocês já perceberam. Quando você fala das particularidades dos sons de BH, né? Tu cita, por exemplo, a Dama do Soul, que chegou a gravar com o saudoso Gerson King Combo, e também grupos e artistas mais recentes que continuam, né, levando a tradição e continuando com o legado, digamos assim, da música soul de BH. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, assim, tem influência de James Brown, né? Conta detalhes, curiosidades e bastidores aí pra gente. Exatamente isso, assim, embora a dança
dança é muito forte aqui em BH, né? A tradição dos dançarinos, os da velha guarda são muito fortes e os novos que chegaram, né? Ao longo do tempo foram chegando. Tem uma influência em bandas da cidade, além da Cromossomo Africano, tem também a Berimbau, por exemplo, que alguns integrantes até, curiosidades mesmo, viu? Oba. Alguns integrantes até fizeram a produção do disco do Gerson, King Kong. Uau. O Sou da Paz, se eu não me engano, de 2009, né? Então, tem na verdade, um fluxo, né? Entre a canção, a música, os DJs são muito fortes aqui também. Acho que futuramente é uma boa pauta, inclusive, assim, muitas vezes se conhece os DJs, inclusive, assim, eles ficam mais conhecidos, você tem a referência dos DJs, então, na verdade, é um combo de coisas, né, tudo junto, assim. Uhum. E é uma coisa que segue até hoje, né, GG? Por exemplo, o Anderson do Paraíso, que, enfim, vocês vão saber dialogar sobre isso melhor que eu, mas a cultura de DJs parece, né? Mas aí esses são os DJs produtores do funk, né? Tipo, sim. do baile de soul é discotecário, né? Isso. Discotecário. Isso. É diferente. Mas são fortes também, né? Tem o DJ Joseph também, que ele é do Quarteirão do Soul, né? Ou pelo menos era, não sei se ele continua. E ele produziu também um dos primeiros discos de funk do Brasil. O primeiro disco de funk de BH, que é o Máquina Ritmos. Não, desculpa, Fábrica Ritmos. Que saiu pouco depois ali do Funk Brasil, do Marlboro. E tem muita coisa de música eletrônica, de hip hop, tudo junto ali. E os DJs levando isso pra frente, né? E ele também que fez aquela música, fez a batida daquela música Piripiripiripiripiriguete, o reggaeton do MC Quem Paco. nunca dançou, né? Olha, não sabia disso. Ele que fez. Enfim, hoje várias curiosidades, informações extras. É minha adolescência toda. Minha adolescência toda. Nossa, essa música fez muito sucesso. PH já sempre no futuro. Mas aí, ó, Igor falou, deu a brecha pra dança. Eu me interesso muito pelas danças, cara, de BH. Porque você vê conexão, assim. Eu sou muito ligado em funk, como vocês sabem. Mas os passinhos do funk de BH eu vejo bebendo muito dos passinhos dos bailes de charme, dos bailes de soul music, cara. Que são uns passinhos muito, sei lá, tem uns passos que são meio acrobáticos, né? E tem uns passos mais lentos, assim, que é muito movimento de perna e girando o corpo, assim. Nossa, GG, eu também acho. Inclusive, a pauta que eu ia fazer antes, que eu tinha pensado antes em fazer, era essa relação do passinho do funk com o passinho do soul, que eu acho bastante parecido, assim. E eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa descobrir, os pontos de encontro disso aqui em BH, sabe? Acho que é um lugar não só de jornalismo, mas de pesquisa muito, pode ser muito rico, muito potente, assim. A gente pode descobrir muita coisa por aí. Incrível. E tudo a ver com aquilo que tu falou antes, né? Das temporalidades das culturas negras serem mais labirínticas, né? Não é tão... Isso. E isso não é tão simples, assim. Exato, assim. Isso é potente, mas também implica dificuldades para um trabalho jornalístico, por exemplo, né? Não é tão óbvio captar essas linhas temporais, assim. E tu pode falar um pouco de alguns dos bailes de soul, assim, mais importantes, tanto antigos quanto os que continuam na ativa? Das casas de bailes, começou sendo baile de carnaval, né? E aí, quando tocava soul music, os bailes efervesciam, assim, e aí continuou a ter rotineiramente bailes de soul, né? E aí os que a gente tem mais conhecimento, assim, pelo menos o que eu conversando com a professora Rita Ribeiro, que estudou no doutorado dela sobre o soul, né, aqui em BH, os mais conhecidos eram o Máscara Negra, que era, em geral, era mais frequentado por pessoas da periferia, pessoas com condições um pouco mais baixas, o da União Síria, e o da sociedade italiana, que já era uma classe um pouco mais alta, assim. Tem essa separação também social, né? Isso eram clubes, assim? Tipo, eram clubes... Isso. Entendi. E aí, tipo, tinha festa, sei lá, nas quadras ou nos salões desses clubes. Exato, nos salões. Entendi.
Certo. E aí eu só se manteve o baile da saudade, né? Que a gente conta lá na matéria com o Toninho Black. E ele perdura até hoje, assim. Não tá acontecendo por causa da pandemia, né? Mas eles até fizeram uma live em comemoração dos 38 anos do baile. E ele é tradicional na região de Venda Nova, era até então, né? Ele ficou até na danceteria Zeppelin até 98, mais ou menos, lá em Venda Nova. Depois foi pra Boate Flashdance até 2013 e depois veio aqui pro centro de BH de novo, que é no NECUP, né, o Núcleo de Estudos de Cultura Popular. E aí ele estava acontecendo lá também, né? E é isso, assim, de que eu tenho conhecimento, é esse o baile. Demais. Eu quero saber dos bastidores, Franciele, porque a matéria tá incrível e convido todo mundo... Tem muito personagem, né, na matéria, assim, tipo, como é que foi conversar com essa galera, tipo, eu imagino que também não foi, né, nada tão extraordinário, porque a pandemia nem permite os encontros, né, mas encontrar eles e... Mas o processo, por si só, já é uma coisa curiosa, né, como você entrou em contato com essas pessoas, algumas eu imagino você já deva ter diante da pandemia, ou não, por causa das suas pesquisas, né? Mas como foi ir atrás dessas pessoas, como foi a recepção, enfim, os diálogos, contas dos bastidores. Então, eu tinha muito a ideia de que eu queria fazer uma matéria com mulheres, né? Já tinha comentado com vocês, e agora uma informação que também não está lá na matéria, mas uma curiosidade, porque eu pesquisando, assim, e vendo... o que já tinha sobre o Soul de BH, né, assim, os veículos de comunicação locais, em geral, fazem matérias em datas comemorativas, alguma coisa assim. Geralmente, os porta-vozes dessa história são os homens, né? Então, eu queria fazer uma matéria em que a gente pudesse também escutar as mulheres nesse movimento. Então, Muito se a gente bom. perceber lá, acho que todas as fontes são mulheres. Era uma coisa que me era cara, né? Inclusive para a gente poder perceber que é possível contar essas histórias pela voz das mulheres também, né? Embora os homens lá tenham começado, né? Por exemplo, o Quarteirão do Sul começou com 7 homens, né? Que se reuniam na Goitacazes, na rua Goitacazes, aqui em Belo Horizonte. Então, apesar disso, deles serem os pioneiros, as mulheres também, onde estavam essas mulheres, né? Nos bailes, onde estavam essas mulheres, onde estão essas mulheres hoje, né? E então era uma coisa que me era muito cara, assim. Então eu fui procurando com pessoas, às vezes eu procurava os homens para procurar as mulheres, para poder encontrar essas mulheres, né? Porque todo mundo tem o contato dos homens. Então o caminho que eu achei foi perguntar pelas mulheres do Soul de BH, e aí elas foram chegando, vários nomes. Algumas não estavam dançando mais, inclusive, então eu tive que saber isso também, né? Se elas ainda estavam dançando, se queriam dar entrevista, e foi muito tranquilo, assim, todo mundo quis dar entrevista rapidinho. Elas foram muito solistas. Pô, muito bom quando é assim também, né? Cara, é legal você ir atrás disso, de fontes que geralmente não são ouvidas e histórias, procurar histórias que geralmente não são contadas. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente busca fazer no Embrasado, e queria jogar, assim, pra vocês mesmo. Eu vi os dois, Igor, e como que vocês trabalham e vão atrás de histórias que não são muito bem documentadas, porque a gente lida com isso o tempo todo. A gente produz podcasts e vai atrás de alguns movimentos musicais que não tem livro sobre, a gente encontra alguns artigos acadêmicos e tal, mas a gente não consegue traçar uma historiografia como, sei lá, a gente for fazer uma historiografia do samba, e mesmo assim a historiografia do samba tem muitas ausências. Então eu queria saber o que é que vocês fazem, assim, pra lidar com isso. E também tem um erro que as pessoas cometem, que é achar que, por não ter documentação, não existiu. Aí, sei lá, a pessoa quer tratar, sei lá, a existência do funk carioca a partir do lançamento do disco do DJ Malboro. Sendo que antes já tinha uma enormidade de movimentos, e não só no Rio de Janeiro. Então, né, as pessoas acham que isso só existe quando tem alguma produção. E muito da cultura negra, e falando não só de música, né, mas não é documentado em texto, Culturas né? populares, né? Tem muito a história da cultura oral. Eu tava lendo há pouco um livro sobre isso, então... Franciele, puxando mais ainda, Franciele falou que tem documentação, por exemplo, em jornal, então como é que vai atrás dos que não estão no jornal, né? Como é que a história oral circula e chega até esse texto? Eu acho que
assim, talvez eu vá falar muito mais do ponto de vista da pesquisadora de música popular e temporalidades hoje do que de jornalista, porque eu acho que, como jornalista, talvez seja um exercício mais difícil, assim, mas embora necessário. Quando eu fui procurar nos jornais, eu percebi que ali havia ausência, né, que é essa presença da mulher. Então, eu acho que o exercício de procurar, de ver as ausências nas presenças é o ponto-chave para a gente poder olhar para essas histórias esquecidas, assim, porque se a gente não tem esse material documentado, o que a gente pode fazer é olhar para aquilo que está documentado e tentar perceber as ausências, né? E aí ir atrás dessas ausências. Aí eu acho que é o exercício mais prático de ir atrás dessas ausências. E me parece que é partir também do pressuposto que nenhuma história ela dá conta de tudo que aconteceu, né? E ela também é permeada por implicações políticas, ideológicas, sociais. Então, partir disso, desse princípio de que a história também é feita de ausências, me parece importante para poder conseguir olhar para essas outras narrativas. Né? Pô, muito Incrível. Bom. Bota os aplausos aí de novo, Manuel. Bota o aplauso aí de novo. Por favor, por favor. Mas eu queria saber, tipo, então o teu ponto de trabalho assim mesmo, tipo, não tem essas histórias, né? E como você vai atrás, tipo, do que não tem? É realmente conversando com as pessoas? Tipo, você disse, eu conversei com os caras e eles passaram de boa o contato das mulheres. E como é que as mulheres que tu conversou também se sentiam em relação a essa questão de gênero? Assim? Olha, eu achei bem tranquilo para conseguir encontrar as mulheres depois de ter encontrado os homens, na verdade, assim. Todos eles foram muito solícitos também em passarem os contatos, assim. Me passaram muitos contatos, eu não entrei em contato com todas, só com algumas mesmo. E, em geral, eles foram todos muito solícitos. E as mulheres também, assim, não teve... acho que elas estavam... Eu expliquei também que essa importância, para mim, como jornalista, de que fossem mulheres. E elas abraçaram, assim. Então, eu acho que tem uma lacuna mesmo que todo mundo percebe a respeito do movimento nesse sentido, né? Então, as mulheres, em geral, não são entrevistadas. Então, elas sentem também que precisam falar sobre isso quando tem a oportunidade. Então, acho que foi um processo tranquilo depois de ter me disposto a fazer isso. Assim. Quando tu jogou pra elas assim, tipo, eu quero focar na história das mulheres e tal, e elas... O que elas te contaram, assim? Elas te responderam alguma coisa em relação a isso? Em geral, elas falam da dificuldade, por exemplo, a Ana Lúcia, que está lá na matéria, né, que participava de bailes na adolescência, né? Ela falou de uma certa dificuldade em conseguir participar desses bailes porque não era bem visto, né? Assim, ela ia na Máscara Negra, então não era um lugar bem visto para uma menina de família, uma menina de 16 anos, né? Então, isso me parece muito... isso atravessou muito a experiência dela na adolescência, né? E aí depois que ela voltou, depois lá dos 50 anos, ela fala, eu só quero dançar agora, minha filha, minha vida é dançar agora, né? Então, e ela faz com muita alegria, assim. Ela fala com muita paixão, assim. Acho que é uma característica daqui. Tipo, agora ela tem a liberdade pra fazer, Exato. Né? É uma característica daqui, todos eles falam com muita paixão do movimento, assim. Inclusive, procurando, assim, às vezes eu estava procurando no Facebook, né, às vezes só tinha o contato do Facebook, por exemplo. E aí muitos deles adotam o Black depois do nome, né? Então fica quase fácil de achar. Depois que você acha um, você acha vários. Que você vai nos amigos. Muito bom. Aí é fulano Black, ciclano Black. É ótimo. É a família Muita Fé, né, GG? Eu pensei nisso, família Muita Fé lá do Pará. Você agora tem que abrir um parêntese, Igor, e explicar o que é a família Muita Fé. Não vou explicar não, que eu não sei. Eu acho que todo mundo tem que assistir o podcast que tem, eu acho que é Pode Dali, o nome do podcast. Vocês vão lá no YouTube e pesquisam Pode Dali, Família Muita Fé. Se fosse pra definir de um modo careta, assim, dá pra dizer que é uma espécie de coletivo, um grupo audiovisual. Eles mesmos se intitulam uma célula, né? Eu acho que isso já é suficiente pra abrir a mente da gente e ficar questionando o que é a Família Muita Fé. Então... Mas enfim... Bom, então ficamos por aqui, né? Eu acho que tivemos um papo muito interessante, mas vale a pena todos conferirem lá a matéria de Franciele. Conteúdo incrível. Tem muita coisa que não foi abordada aqui, tem pormenores, detalhes, né, GG? Isso, conhecer melhor os personagens e também descobrir as outras matérias dos outros correspondentes lá no portal Embrasado. Por favor. É embrasado.com.br.
Olha. Eu fiquei em dúvida, na verdade, se era .com ou se era .br. Aí eu deixei o suspense, entendeu? Muito obrigado, Franciele, pela sua presença. Obrigada, Igor. Obrigada, GG. Foi um ótimo bate-papo. Espero que a gente se encontre muito mais para bater muito mais papo sobre música ainda. Muito obrigado. Espero que nos encontremos nas estradas da vida presencialmente, vacinados. As estradas da vida. Ficou Gostassem. parecendo música de Zé Renato, sabe? Esses caras violeiros, música de Xangai. As curvas se acabam e nas estradas de Santos eu nunca passei. Tchau, gente. Um beijo. Nos encontramos por o próximo Embrasado em breve e, quiçá, o último. Tchau. GG Albuquerque e Igor Marques apresentaram e roteirizaram este episódio. Manuel Malaquias editou e mixou o áudio. A assessoria de imprensa é da Buriti Comunicação. A produção executiva é de Igor Jatobá. E a trilha sonora original é de Marley no Beat. O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.